Olá, amigos. 19 de abril de 2012. A Voz do Brasil pela Vida. Lembram-se que na quinta-feira passada amargamos a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do aborto de anencéfalos. E lembram-se de que o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, criaram aí novas figuras jurídicas que não têm base constitucional alguma, tentando dizer que não se tratava de aprovar mais uma modalidade de aborto, como efetivamente o Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer, porque não lhe compete legislar, mas sim de antecipação terapêutica da gravidez. Conversa mole, palavras adrede escolhidas cerebrinamente para justificar a matança de inocentes no ventre materno. Isso foi na quinta-feira. Já na sexta-feira, a imprensa, no noticiário, trazia que o governo já desencadeava no dia seguinte um plano para a criação de mais de 30 centros de aborto no país, principalmente para promover, não aquilo que eles não querem admitir como aborto, mas a chamada antecipação terapêutica da gravidez, no caso dos anencéfalos. Mais 30 centros de aborto. E sabemos agora que será muito difícil, em face dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, aos médicos alegar a objeção de consciência, opor objeção de consciência. Por quê? Porque o Supremo disse que não é aborto. Não é um dos casos de aborto. Não tem nada que ver, portanto, com o artigo 128 do Código Penal. Não é crime, portanto, porque não é aborto, é, segundo os iluminados, a antecipação terapêutica da gravidez. Antecipação terapêutica. Promover a gravidez fora do tempo que a natureza determina, promover o parto fora do tempo que a natureza determina. O que é isso senão aborto? Porque como pode uma criança que venha à luz aos 3 meses de gravidez, aos 4 meses de gravidez, antes até, sobreviver? Ela não terá as condições de desenvolvimento do sistema respiratório para sobreviver fora do ventre materno. Portanto, é uma forma de aborto, é uma forma de matança dos inocentes, sacramentada pela terrível decisão do Supremo Tribunal Federal. É acidente que o governo anuncie no dia seguinte 30 novos centros de aborto? Não é acidente. É porque, como vampiros, eles já estavam preparados, já estavam afiando os dentes, só esperavam que o sol descesse e chegasse a noite promovida pela decisão do Supremo Tribunal Federal a sair para sugar o sangue de suas pequenas vítimas que serão chacinadas no ventre materno. E olhem o grande perigo. Eu disse que a decisão do Supremo é uma cunha que arrombaria a porta. Quando se adota essa teoria da antecipação terapêutica da gravidez, quem é que impede algum desses abortistas e médicos que praticam abortos de dizer que no caso das outras modalidades também não é aborto, é também antecipação terapêutica da gravidez, porque a mulher não tem, digamos assim, condições psicológicas de suportar a gravidez ou de levá-la até o fim? O que é que impede? Estão montadas todas as condições para a ampliação da chacina dos inocentes, nos hospitais públicos, nos hospitais privados, com dinheiro do SUS, do Sistema Único de Saúde, com dinheiro dos impostos dos brasileiros que não concordam com isso, mas financiarão a matança. Financiarão a matança sem querer, sem ter condições de intervir no uso do seu dinheiro. Isso poderia ser modificado? Há em debate uma palavra e uma entrevista do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, nosso conhecido, combatente católico, anti-aborto, pela vida, a nos informar que o Poder Legislativo pode reformar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode, porque existe o artigo 49 da Constituição da República, que, no meu modo de entender, é muito claro nesse sentido, ao determinar que compete ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes.
Mas o que acontece quando um membro do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados apresenta um projeto de decreto legislativo nesse sentido? O presidente da Câmara, como já fez, Marco Maia, governista até a medula do Partido dos Trabalhadores, que tem no seu programa o direito como um aborto, o aborto como um direito reprodutivo da mulher, simplesmente rejeita e devolve, como devolveu recentemente de um deputado da bancada evangélica, sob a alegação de que isso é inconstitucional. E aí compete a esse deputado fazer com que o plenário rejeite a decisão da Câmara, mas para que essa matéria vá ao plenário, ele precisa obter a aprovação do colégio de líderes, e não consegue, por causa do poderio da força do governo. De modo que o que está no artigo 49 acaba ficando como tábula rasa, acaba ficando como uma mera declaração de zelo pelo próprio poder que o Congresso Nacional, por causa do seu comprometimento com o poder, com o governo, não consegue exercitar. Então vejam que as dificuldades são muito grandes. Há uma proposta de emenda à Constituição, a PEC número 3 de 2011, de Nazareno Fonteles, que aliás é do PT, no sentido de modificar o texto do inciso 5º do artigo 49 para tornar mais clara a competência do Congresso Nacional de zelar por suas próprias prerrogativas. Porém, o texto que ele propõe, no meu modo de ver, não melhorará o que existe, ao contrário, poderá piorar, embora se refira não apenas ao Poder Executivo, mas a qualquer outro poder. É inócua essa PEC. E Nazareno Fonteles é do poder, é do PT, é do Partido do Aborto. Então eu desconfio dessa iniciativa. O que deveria fazer, o que seria importante, sim, é o Congresso Nacional em uníssono se insurgir contra o fato nítido e claro de que o Supremo Tribunal Federal, no seu ativismo judicial, está flanqueando o Poder Legislativo, está substituindo o Poder Legislativo. Devia erguer-se com todo o seu poder contra esse estado de coisas, e passando por cima, se fosse necessário, politicamente falando, é claro, do próprio presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu não sei se nós vamos assistir a isso, pelo menos em breve. Pelo menos em breve. Um fato ocorrido nos Estados Unidos nos leva a uma reflexão. Em Wichita, no estado do Kansas, um militante anti-aborto, aliás, evangélico, resolveu, na ótica dele, a questão dos abortos tardios que eram feitos numa clínica, uma única clínica de Wichita, por um único médico lá existente. Fazia abortos terríveis, de 6 meses, 7 meses de gestação, chamados abortos tardios. E o homem matou o médico. Matou esse médico. Apresentou-se à polícia, entregou sua arma e declarou: matei para salvar os inocentes que ele ia continuar a chacinar. É claro que nós não podemos advogar a violência, e não estamos aqui para advogar violência, mas olhem que até na minha mente, no meu espírito, perpassa uma certa justificação da conduta desse homem, porque nós falamos de legítima defesa de todos, nós falamos de legítima defesa e defendemos o direito de legítima defesa, mas nós nunca nos lembramos da legítima defesa da pessoinha mais indefesa entre nós, o nenê no ventre materno. E ele se lembrou disso. Aborto é homicídio qualificado, a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção, até o nosso próximo programa.